Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui ao canal do Professor Chagas. Hoje a gente vai estar iniciando aqui o nosso trabalho com o curso de formação de merendeira. Já convidando você, se você tem interesse, para depois você estar acessando o link aqui, né? O nosso curso de merendeira é um aulão completo para concursos públicos. Então, você fique atento. Teremos um simulado com 70 questões. Mas é muito interessante que você acesse o link do grupo e participe com a gente lá, porque lá a gente vai estar trocando informações, colocando materiais para você estar estudando junto com a gente. Serão 70 questões, muito interessante, com gabarito, com slide, e vai estar saindo a R$ 30, um valor simbólico, só para a gente estar fazendo a manutenção aqui do nosso trabalho. Então, gostaria de compartilhar com você um pouquinho da minha experiência, né? Meu primeiro ingresso no concurso público foi através da merenda. Eu fiz o concurso para a Prefeitura de Valparaíso de Goiás, na área da merenda. Então, eu iniciei assim. E depois, né, com o tempo, eu fui tomando gosto ali pelo chão da escola, fui aprendendo como que funcionavam as coisas e me despertou a vontade de fazer o curso de pedagogia. Fiz e hoje eu sou professora da Secretaria de Educação do DF. Então já é uma porta. A gente tem sempre que ter em mente que a gente precisa começar de alguma forma. Então, a merenda, a tia da merenda, né, como a gente é chamada, é o começo. Se você começar e entrar por ali, por aquela porta, e souber aproveitar as oportunidades, você vai conseguir almejar algo melhor na sua vida. A tia da merenda é aquela pessoa que faz a gente gostar da escola, né? Porque faz aquele lanchinho gostoso, trata a gente bem. Então, assim, é uma pessoa que merece todo o nosso respeito. Então, aqui eu e o professor Chagas decidimos começar esse curso de formação de merendeira para ajudar você a ingressar nesse meio. Gostaria de compartilhar com você que nesse curso, o que a gente visa? A gente visa aqui uma formação para cantineiros, para cozinheiros, quase não é essa nomenclatura cantineiros, mas ainda em alguns estados sim. Então, eles são responsáveis pelo preparo dos alimentos fornecidos ali na escola. Nesse curso, o que, que a gente vai aprender? As melhores técnicas de manipulação, higiene, conservação dos alimentos, que serão consumidos pelos alunos e funcionários da escola, professores, né, o pessoal ali em geral. De antemão, eu pergunto para você, você sabe quem é a merendeira? Quem é o merendeiro da sua escola? Pois é a pessoa responsável por preparar, manipular e organizar os alimentos que serão servidos na escola. A merendeira ou merendeiro deve trabalhar com amor, com carinho, com dedicação. É um trabalho árduo? Mas essa pessoa ela está lidando com vidas. Então ela se torna responsável por preparar um alimento saboroso, saudável, com cuidado, para que venha proporcionar para o aluno, para a criança, uma boa aceitação, porque a gente sabe que muitas vezes esse alimento é o primeiro e único que ela vai consumir naquele dia, naquele horário, até que seus pais cheguem do trabalho ou a pessoa que está cuidando dela. Então, que você trabalhe com prazer, com amor, com carinho, porque a gente sabe que uma criança com fome, ela não consegue se concentrar. Então, fique atento aqui no nosso curso, tá? Assim você vai aprender tudo que uma merendeira, um merendeiro, precisa saber para exercer o seu trabalho com qualidade e excelência. Aqui nós vamos falar do artigo 208, do inciso 7. Nós vamos falar sobre o Conselho de Alimentação Escolar. Nós vamos falar sobre o PENAI e muitas outras coisas. Então, fique atento. De vez em quando você printa aí a tela, faz suas anotações, porque vai ser interessante para você na hora de ajudar você a responder as questões dos simulados e também da sua prova. Nesse curso, a gente vai falar sobre a alimentação escolar.
O que é alimentação escolar? Ela representa um dos alicerces do processo de aprendizagem. Nela estão contidos todos os subsídios nutricionais que possibilitarão melhor rendimento do aluno em sala de aula, porque, como eu já falei, uma criança com fome não aprende. A gente sabe, se você for para a escola, for fazer uma prova, for fazer alguma coisa e você estiver com fome, não vai dar certo. No Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAE, a merendeira desempenha papel fundamental, de grande importância, como colaboradora no processo de produção dos alimentos, atuando como agente condutora de técnicas adequadas para o preparo da merenda e das informações sobre os hábitos alimentares saudáveis, que irão repercutir em uma melhora da aprendizagem e do desenvolvimento do aluno, como eu falei aqui há pouco. Assim sendo, o Manual da Merendeira, que é o nosso curso aqui, prioriza com suas informações os meios para a operacionalização e otimização do programa. Vou falar um pouco aqui do artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivada mediante a garantia de, preste atenção nisso aqui. Lá no inciso 7 fala assim: atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Nós somos regidos por esse artigo, então a merendeira ela tem essa obrigação de fazer o trabalho dela com excelência, com cuidado, ter um curso, ela tem direito a ter um curso de formação para poder exercer bem o seu trabalho. Vou falar um pouquinho agora do Conselho de Alimentação Escolar. Esse conselho ele tem a função de fiscalização dos recursos públicos repassados pelo Fundeb para o Distrito Federal e para os municípios, como complementação para a execução do Programa Nacional. O que esse conselho faz? Ele fiscaliza se a verba está sendo bem utilizada. Ele é formado por um conselho, ele é formado por um colegiado de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento. Ele é formado por, no mínimo, grave isso também, depois você printa a tela para você fazer suas anotações. Ele é formado por, no mínimo, 7 membros titulares e seus respectivos suplentes, sendo eles o Poder Executivo, trabalhadores da educação e discentes, entidades civis e pais de alunos. Os CAIS, esse Conselho de Alimentação Escolar, ele tem como função zelar pela concretização da alimentação escolar de qualidade, por meio da fiscalização dos recursos públicos. Tem sempre alguém de olho, observando, para ver se está indo tudo bem, porque a verba vem e ela tem que ser utilizada da melhor forma possível. Aqui tem alguns tópicos do nosso curso. Nós vamos falar sobre a importância da alimentação escolar e da merendeira. Vamos falar das responsabilidades da merendeira, suas atribuições, noções sobre alimentação e nutrição, orientação para a elaboração do cardápio escolar. Vamos falar sobre a higiene e preservação da saúde, com os tópicos higiene pessoal, higiene dos alimentos e higiene ambiental. Vamos falar ainda do armazenamento de gêneros alimentícios, das medidas para a prevenção de acidentes no trabalho, que é muito importante, e das relações humanas. Vamos lá, então, falar sobre a importância da alimentação escolar e da merendeira. Qual a importância da alimentação? Como eu já falei, a alimentação é importante para a criança, o aluno, conseguir estudar. Muitas vezes essa é a única alimentação que ela tem durante o dia, naquele período da manhã ou da tarde. Então é de suma importância que seja um alimento bem preparado, que seja um alimento
saudável, saboroso, que tem uma boa aceitação. Para a formação de um adulto saudável, é preciso que a alimentação seja adequada desde a infância. A falta de nutrientes ou a sua inadequação prejudica a saúde do indivíduo, nós sabemos disso, causando atraso no crescimento, desenvolvimento psicológico, mau rendimento no trabalho ou na escola. Alterações de comportamento, como irritabilidade, desânimo, além de facilitar a entrada de diversas doenças devido ao sistema imunológico danificado pela desnutrição. Gente, vou falar a verdade, eu mesmo quando estou com fome, não dá certo, eu não me concentro, eu não aprendo, eu não desenvolvo, eu não rendo. Então, se um adulto é assim, você imagina uma criança. Quando uma criança se alimenta corretamente, ela se torna mais ativa, mais presente, ela consegue ter energia, disposição para realizar as atividades, brincar com as outras crianças, interagir, fazer suas atividades. E assim ela desenvolve uma boa aprendizagem escolar. A escola representa um local muito importante para essa criança, porque lá ela vai passar a maior parte do seu tempo. Com isso, através da merenda, ela poderá proporcionar e estimular a formação de hábitos alimentares saudáveis. A merenda é muito importante, gente. Às vezes as pessoas falam assim, o aluno vem para a escola só para lanchar, mas a gente não sabe a necessidade dele. Então, a gente não pode fazer esse tipo de comentário, tá? Você, enquanto merendeira, merendeiro, não faça esse tipo de comentário. Uma alimentação adequada, de qualidade, em quantidade e qualidade, reflete na construção de uma criança saudável e desenvolvida em condições de desenvolver brincadeiras, estudar, se comunicar, relacionar bem com as outras crianças. A merendeira desempenha papel essencial. Você é muito importante na escola. Nunca se deixe ouvir comentários de que você não é importante. Se você não estiver na escola para fazer aquele lanche gostoso para as crianças, para os alunos, pode saber que o rendimento deles vai ser bem abaixo do esperado. Vamos lá. A merendeira desempenha um papel essencial nesse cenário, no cenário da educação, pois é através da elaboração de uma alimentação variada, que inclua ali boas técnicas de higiene, alimentos e pessoal, que iremos alcançar uma merenda segura, de qualidade, saborosa, proporcionando aos alunos bons hábitos alimentares e uma vida sadia. A escolha apropriada do melhor gênero alimentício, de técnicas de preparo adequado, ajudam a evitar o desperdício e favorecem um resultado de sucesso no trabalho. Contudo, alguns cuidados devem ser tomados. Essa questão da escolha do preparo do alimento, ela é feita por uma equipe de nutrição. Então, eles elaboram um cardápio que você vai apresentar, você vai trabalhar com ele durante a semana. E você, merendeira, tem a obrigação de observar se esse alimento está sendo bem aceito pelos alunos, se esse lanche está sendo bem aceito, se precisa fazer alguma modificação. O cardápio vem, mas é você que vai trabalhar ele, você que vai analisar e ver se precisa ser feita alguma modificação, correto? Alguns cuidados devem ser observados durante o preparo. Higiene pessoal. Não precisa nem falar muito, né, gente? A gente tem que estar ali com o cabelo preso, com as unhas bem cortadas, esmalte não pode, anel não pode, pulseira não pode, porque a gente vai lidar com alimentos, então não é bom. Temos que ter higiene dos alimentos, a higiene dos equipamentos que nós vamos usar, dos utensílios, fazer a higiene da cozinha e da despensa. Temos que ter a preocupação com o armazenamento dos alimentos, prevenção de acidentes de trabalho, isso é muito importante. A elaboração do cardápio escolar. Preparar e distribuir e apresentar os alimentos de maneira a evidenciar a qualidade e variedade dos alimentos. Então, como eu falei, o cardápio vem pronto. Você vai
trabalhar ele durante a semana e você vai expor esse cardápio da semana ali fora para que os alunos, os pais, os professores saibam qual vai ser o lanche do dia. Porque se de repente alguma criança tem alguma intolerância, não pode ingerir aquele alimento, ele já vai saber e ele vai se preparar. Por exemplo, amanhã vai ser macarrão com sardinha e a criança não pode, ele vai falar para a mãe dele, ou os pais mesmo vão ver ali o cardápio e vai mandar um lanche diferente para a criança, entendeu? Porque ela não vai poder comer e ela não vai ficar com fome. A merendeira é responsável por muitas, muitas coisas. Então, aqui já é uma tela super importante para você printar e fazer suas anotações. A merendeira é responsável por controlar a entrada e saída dos alimentos, com o registro diário na ficha de controle. Isso a gente chama de mapa da merenda, onde você vai aprender a manusear. Observar os aspectos dos alimentos antes e depois da sua preparação, quanto ao cheiro, quanto ao sabor. Nesse caso aqui, a gente recebe, você merendeira vai receber os alimentos. O fornecedor vai vir e vai entregar. Você vai observar como que está a qualidade desse alimento. Você não vai aceitar ele se ele tiver estragado, se ele tiver com mau cheiro, você não recebe. Porque como que você vai fazer um alimento preparar o lanche com os alimentos que já vêm estragados? Não tem como. Abrir apenas as embalagens para o consumo do dia, guardando bem fechado o que não for usado. Isso aqui é para evitar desperdício. Então, se você abre um pacote de leite hoje, você tem que consumir ele até acabar. Então, você daqui, período da manhã, abrir um pacote de leite, não consumiu todo, fecha direitinho, coloca lá na geladeira ou no armário para sua colega da tarde usar. Assim ela vai saber que já tem um pacote aberto e não vai abrir outro e desperdiçar. Verificar o cardápio do dia. Você todo dia da semana tem aquele cardápio, no dia anterior você tem que se preparar e separar os alimentos, ver o que você precisa estar fazendo, adiantando para o lanche no outro dia, porque você tem horário para que o lanche esteja pronto. Providenciar com antecedência a merenda, seguindo as técnicas de preparo para que esteja pronta no horário estabelecido e na temperatura adequada. Essa questão da temperatura é muito séria, gente, porque se você não ficar atento, você pode servir o alimento, por exemplo, se é caldo de feijão, e aí você demora muito, você faz ele muito cedo. Quando for no horário de servir, ele vai estar frio. E aí a criança não vai, né? As crianças já não gostam muito de feijão. Uma sopa de feijão com macarrão, por exemplo. E aí a criança já não gosta muito de feijão e você já serve frio, de morno para frio, eles não vão consumir, vai desperdiçar o alimento. Então, muito cuidado com a temperatura. Um leite também, leite com biscoito, você tem que prestar atenção na temperatura do leite para que não venha causar queimaduras nas crianças. Quando necessário, colocar os gêneros alimentícios de molho na véspera do uso. Por exemplo, quando é dia de fazer ali uma feijoada, que acontece. Então, você tem que fazer todo esse preparo um dia antes, de salgar a carne, deixar o feijão de molho, de preferência você deixar todas as verduras que você for usar já lavadinhas, se possível picadinhas, num pote, num recipiente fechadinho, para que adiante o seu trabalho no outro dia. Lavar os utensílios de distribuição antes e depois de usar. Isso aqui são os chamados, os potinhos, as colheres, os pratinhos, né? Controlar o consumo do gás, material de limpeza, entre outros. Cuidar da conservação do fogão, bem como do controle das panelas, para você evitar de estragar o material que você está usando. Então, você, merendeiro, é responsável por essa higienização. Tem que deixar tudo limpo, organizado, limpar o fogão, limpar o chão, limpar a mesa, limpar a bancada ali onde você vai estar colocando o alimento.
Manter a mais rigorosa higiene nas dependências de armazenamento da cantina, que a gente chama, no preparo e distribuição da merenda. Você tem que usar a criatividade, tá? Procurando tornar a merenda saborosa, nutritiva, variada, faz um lanche colorido, não faz sempre do mesmo jeito. Se é sopa de macarrão com feijão, aí você um dia usa o macarrão parafuso, no outro dia você usa o macarrão espaguete, sempre dá aquela variada para chamar a atenção da criança e ela ter vontade de comer, porque primeiro a gente come com os olhos, depois, né, a gente vai degustar o alimento. Manter um bom relacionamento com o diretor, com os professores e principalmente com os alunos. A tia da merenda, por que que a gente recebe esse apelido? Porque a gente tem que ser carinhosa. Nós temos que ser praticamente a segunda mãe daquela criança, porque ela vem ali e a primeira coisa que ela faz quando ela chega na escola, vai lá na cantina, tia, o que é o lanche hoje? Tia, hoje tem suco? Tia, tem fruta hoje? Então você se torna uma pessoa do convívio daquela criança. Então você tem que ser uma pessoa alegre, cordial com seus colegas de trabalho. Tem que saber separar as coisas, entendeu? A tia da merenda é o coração da escola, eu costumo dizer. Você tem que se apresentar sempre limpa, com sua touca, seu avental, com suas unhas limpas e aparadas, não pode usar unha comprida, esmalte não pode, como eu já falei, pulseira, anel, tudo isso você vai ter que tirar durante o seu período de trabalho. Toda vez que você fizer uma atividade diferente, lave as mãos antes de retornar a manipular os alimentos. Porque de repente você pode ir ali atender seu celular e você não está usando luva, você pegou lá no seu celular está todo contaminado, você vem e vai pegar no alface para lavar. Não, lave as suas mãos para poder começar tudo de novo, tá? As nossas mãos, elas são a porta de contaminação para várias doenças. Então, a gente que está ali na cozinha, lidando com os alimentos, tem que ter todo esse cuidado. Não podemos mexer nos alimentos se estamos com feridas ou cortes nas mãos. Você cortou seu dedo, tá com band-aid, tá com curativo, use uma luva ou conversa com a sua colega de trabalho e faz uma outra atividade que você não tenha que estar mexendo ali com o alimento, tá? Fica ali na lavagem, em outra coisa, mas não vai mexer com os alimentos não, que você vai contaminar. Tampar as panelas para não deixar os alimentos expostos às moscas e mosquitos. Controlar a temperatura de armazenamento e distribuição dos alimentos, como eu já falei. Todo cuidado é pouco na questão da temperatura, para que não venha estragar os alimentos. Limpar a cozinha antes e depois da preparação dos alimentos. Você sabia que a tia da merenda é quem é responsável pela limpeza e organização da cozinha? Esse é seu trabalho também. A sua colega da limpeza, que a gente chama, né, a tia da limpeza, não pode entrar na cozinha para vir limpar. Ali é seu local de trabalho, você é quem rege aquele lugar. Assim como o professor domina a sala de aula, a cantina, a cozinha, você é quem rege aquele lugar. Então, você tem que priorizar. Só pode entrar naquele ambiente pessoas autorizadas, com touca, com luva. Se a diretora precisar entrar ali, ela tem que colocar uma touca, tem que colocar uma luva, tem que colocar uma máscara, tá bom? E o uso da máscara, gente, não é só agora, nos tempos que a gente está vivendo. Já é bem antigo isso. Merendeira entrou na cozinha, tem que usar máscara, porque você vai estar falando, salivando em cima dos alimentos, não pode. Manter sempre informada, participando. Você, merendeira, tem que estar sempre informada do que está acontecendo na escola. Participar de capacitações na sua área profissional. Você também pode fazer o planejamento das compras dos alimentos, controlando ali, porque você está ali igual na sua casa. Dona de casa é quem sabe o que está faltando, óleo, feijão, arroz. Então, você controla essa compra também.
Por quê? Para que não compre nada que já tem lá no depósito e aí vai acabar que não vai usar e vai vencer, vai estragar. Vamos agora para noções sobre a alimentação e a nutrição. A gente sabe que os nutrientes são compostos de proteínas, carboidratos, sais minerais, vitaminas, água, gorduras. Então, a gente tem que saber um pouco dessa formação dos alimentos. Os alimentos são compostos de nutrientes, assim divididos em micronutrientes, vitaminas e minerais, e macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras. Printa essa tela aqui também, super importante para você. Sendo que esses últimos, as gorduras, são responsáveis por oferecer energia e suprir a fome e prover saúde através das calorias. É importante ter conhecimento sobre noções gerais de nutrição e aplicá-las no nosso dia a dia, pois é por meio delas que iremos oferecer ao organismo condições ideais para realizar todas as nossas funções de maneira equilibrada, saudável, trazendo benefícios para a nossa saúde. Qual a função dos nutrientes? Esse slide aqui eu vou deixar para você printar, fazer suas anotações direitinho, porque cada pessoa lê e faz uma relaçãozinha, tá bom? Tem aqui a formação dos nutrientes, os alimentos construtores, os alimentos energéticos, os carboidratos, gorduras. Printa essa tela e faz as suas anotações. Os alimentos reguladores, que temos aqui as frutas, os legumes, as verduras, são muito importantes na nossa alimentação para torná-la variada e nutricionalmente adequada, tá bom? Guia Alimentar da População Brasileira. Incentivado pela Organização Mundial da Saúde, o governo brasileiro, através do Ministério da Saúde, publicou em 2015 o Guia Alimentar para a População Brasileira, que tem como objetivo oferecer ações combinadas que proponham hábitos de vida saudáveis de acordo com as necessidades e práticas alimentares especiais dos indivíduos, especificamente dos escolares nesta ocasião. Também não vou esse slide todo para a gente não perder muito tempo, tem muita coisa para a gente falar. Fazer alimentos in natura ou minimamente processados. O que são alimentos in natura? São aqueles alimentos que foram retirados da natureza e não sofreram nenhum método de processamento. São exemplos deles: as frutas, as verduras, legumes, tubérculos, os ovos, enquanto que os minimamente processados, presta atenção, passaram por algum método químico ou físico até estar disposto ao consumidor. Por exemplo, a moagem, pasteurização, envasamento em recipientes plásticos. Neste processo podemos ter os leites, as carnes, farinhas e até mesmo legumes que foram higienizados e envasados. Como utilizar os óleos, gorduras, sal e açúcar? A gente tem que usar em pequena quantidade, em temperatura, e cozinhar os alimentos e criar preparações culinárias. Esses alimentos contribuem para o aumento de peso, estão associados a doenças como diabetes, problemas renais e cardíacos, entre outros. Então, a gente tem que ter muito cuidado, viu? Na hora do preparo do alimento, da merenda, não pode pesar a mão no sal, não pode exagerar no óleo, porque senão a gente vai aí, como é um consumo todo dia um pouquinho, aquele pouquinho, uma hora ele pode virar uma montanha e fazer mal para a saúde das crianças e dos professores, dos servidores em geral. Limitar o consumo dos alimentos processados. Alimentos processados são aqueles que recebem a adição de alguma espécie de produto com a função de conservar a sua integridade física e biológica,
alterando suas características para torná-lo mais durável e agradável. Então, a gente tem que limitar esse consumo, tá? Desses alimentos processados. Tudo aquilo que é muito gostoso, assim, que não deveria ser, e a gente gosta, como salgadinho, batata frita ali embalado, faz muito mal. Se você não sabe, um pacotinho de batata frita equivale a um copo de óleo. Olha só o que você está fazendo com a sua saúde. Devemos evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, que são aqueles fabricados pela indústria de alimentos e geralmente não possuem integridade do alimento, porque já foi tão processado que perdeu a sua originalidade, o seu sabor real. Então a gente tem que diminuir esse consumo. Comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados, sempre que possível, com companhia. Fazer refeições regulares evita que a pessoa faça refeições fora do seu horário. Dessa maneira, que ela ganhe peso, assim, né? A gente sabe que se você não tem uma rotina diária, não tem aquele seu horário para almoçar, para fazer o lanche da tarde, para jantar, você acaba comendo muitas coisas no intervalo do dia, consumindo muito carboidrato, muita gordura, e assim você vai ter um aumento de peso e depois terá problemas de saúde. Fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos in natura ou minimamente processados. Devemos desenvolver, exercitar e planilhar habilidades culinárias. Então, de vez em quando faz um cursinho ali, assiste uma videoaula de uma receita, alguma coisa diferente, para você estar levando ali para a sua escola também, que você pode estar fazendo isso. A gente não tem que estar seguindo aquele cardápio engessado. Você tem que fazer as modificações para que as crianças possam aceitar. Senão fica aquele lanche que todo dia tem o mesmo sabor, não tem graça, né, que a gente fala. Desenvolver, exercitar e planilhar habilidades culinárias, já falei. Planejar o uso do tempo para dar alimentação, o espaço que merece. A gente tem que ter aquele horário, café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta. Tudo no seu horário, dá tudo certo. Dar preferência, quando fora de casa, a se alimentar em locais que servem refeições feitas na hora. Isso aqui é muito sério. Às vezes você está aí na correria do dia a dia e você vai se alimentar em qualquer lugar e não observa bem. E depois você vai ter problemas de saúde, intestinais, e a coisa é séria. Então, quando você for comer fora, dê preferência a lugares que fazem a comida na hora, que você, de preferência, consiga até ver um pouco da cozinha ali, como é que tá. Orientação para a elaboração do cardápio escolar. Isso aqui é muito importante. Você tem que saber bem isso aqui, viu? O cardápio planejado deve ser respeitado integralmente e ser preparado observando-se. Essa tela aqui é de super importância também. Printa ela e faça suas anotações. Para adquirir os produtos, devem ser observados os já existentes no depósito da escola para evitar o desperdício. Como eu falei, a gente tem uma despensa na cantina e lá ficam os alimentos, o arroz, feijão, óleo, farinha, leite, essas coisas. E quando a gente vai fazer o mapa da merenda, você tem que observar o que tem lá ainda, para você não solicitar que venha em grande quantidade e aí vai acabar desperdiçando. O número de alunos que será acolhido no dia. Você faz essa contagem na entrada dos alunos ali por volta, vamos supor, se for pela manhã, 8h30. Você vai lá e vai contar quantos alunos tem para você ter noção da quantidade do alimento que você vai fazer, para você não fazer de mais e nem de menos, né? A quantidade recomendada de cada alimento por aluno, a gente chama de per capita, é de acordo com a faixa etária. A gente recebe um
um gráfico com uma relação de cada quantidade de alimento que a gente tem que servir para cada criança, de modo que não vá passar. Porque a gente sabe que criança não come tanto assim, então você não vai fazer um prato cheio para uma criança que não come tanto assim, que você vai desperdiçar. Então, tem todo esse cuidado. A ficha técnica de preparo com os ingredientes que compõem a refeição, sua quantidade e modo de fazer, atendendo sempre que possível à cultura alimentar do local. O cardápio deve estar bem visível, como eu já falei. Você vai ter um dentro da cozinha e um na entrada ali pelo lado de fora, para que as crianças vejam, os professores, os pais, saber o que é o lanche do dia. Às vezes você pode fazer um quadro também, tiver um mural, vai ser colocado lá. Então ele deve estar visível com todas as informações, os dias da semana e o nome da preparação. Dessa forma, você orientará melhor a organização de cada preparo, a programação da entrega dos gêneros alimentícios com os fornecedores também, além de evitar desperdícios ou a falta de alimentos. Você tem que ter esse cuidado e esse diálogo com o fornecedor dos alimentos também, porque de repente é semana da fruta ser melancia e não tem. Então ele vai te trazer uma outra fruta, mas você tem que saber se as crianças aceitam essa outra fruta para você poder receber. E de repente elas não vão aceitar e você vai receber e vai desperdiçar. Você tem que observar a aceitabilidade de cada cardápio. Para caso a preparação não seja bem aceita, você vai providenciar uma substituição ou modificar, como eu já falei. Nós da equipe da merenda é que somos responsáveis por saber se aquele alimento está sendo bem aceito ou não pelas crianças. Então a gente tem que estar observando ali se aquele lanche foi bem aceito e, se preciso for, a gente fazer alguma alteração. Por que a gente tem que falar em higiene no curso de merendeiro? Porque é de suma importância, gente. O aumento da fonte de nutrientes é responsável pela manutenção da vida. Porém, o preparo tem... Nossa, que letra pequena. Porém, se tem o preparo sem o devido cuidado com a sua higiene ou com quem está preparando, a gente pode colocar em risco a contaminação. Você pode contaminar o alimento. Então, com certeza, a gente tem que ter todo o cuidado com a nossa higiene pessoal, com o nosso avental, com a nossa touca. Touca tem que ser descartável, usou, terminou ali o seu trabalho, joga fora. A luva também. Isso é fornecido pela prefeitura, pela Secretaria de Educação. Não é você que compra do seu bolso, não. Você tem que ter cuidado com a sua higiene. As contaminações, elas acontecem por meio do ar, da água, do chão, da boca e das mãos, do cabelo, das roupas, de feridas nas suas mãos, nas suas unhas, dos equipamentos da cozinha e dos próprios alimentos. Para os micróbios se multiplicarem, eles necessitam de ar, umidade, alimentos e da temperatura certa para viver. Por essa razão, a cozinha se torna um ambiente ideal de contaminação. A cada 20 minutos, os micróbios se multiplicam, você sabia? Cada 20 minutos. Assim sendo, de um único micróbio, podemos ter em 10 horas 1 milhão de micróbios. É muita coisa. Eles gostam de temperaturas mornas, entre 10 e 60 graus. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. Com a boca, nariz, garganta, as mãos. Por essa razão, a higiene pessoal e a refrigeração dos alimentos faz com que a multiplicação se torne lenta, trazendo segurança para os alimentos. A maioria dos micróbios morrem quando expostos a temperaturas acima de 60 graus. Outra importante maneira de evitar a contaminação por micróbios é lavando as mãos corretamente, pois é com ela
que se realiza a maior parte das atividades. Então, todo cuidado com sua higiene pessoal, com o manuseio, preparação da merenda, deve sempre ter esse cuidado. Isso tem que ser um hábito para você. Não tem que ir no banheiro e voltar a esquecer de lavar as mãos. Não pode. E quando você for sair da cozinha, de preferência, tire seu avental, suas luvas. A touca você até pode ir voltar com ela, mas tenha todo cuidado com o seu avental. Antes de ir para o seu trabalho, tomar aquele banho, né? Tranquila, calma, se arruma bonitinha. Manter os cabelos sempre limpos, presos. Higienizar os dentes, evitando formação de cáries. As unhas devem estar limpas, aparadas, sem esmalte. Não pode usar unha grande, gente. A tia da merenda não pode estar com aquela unha enorme, porque vai atrapalhar no manuseio, no preparo dos alimentos. Verificar a limpeza do seu uniforme. Sempre você vai ter 2 pares de aventais, de luva, de touca, vai ter seu kit. Então, tá sujo um, usa o outro. Usou um, lava, não vá com seu avental todo amarelado, todo sujo, não, que não é bonito. No seu trabalho, usar o seu uniforme, seu avental, sua touca, sua rede do cabelo preso, em bom estado de conservação e trocá-los diariamente. Esse material, como eu falei, ele é cedido pela prefeitura, pela Secretaria de Educação, então sempre vai ter. Não tem que dizer, se não tiver, você cobra do seu diretor, está precisando de avental, de luva, de touca, tá? Faça o seu trabalho corretamente. Evitar usar perfumes, gente, isso aqui é muito complicado. Porque se você usa um perfume muito forte, você vai para a cozinha, aí mistura o cheiro do perfume com o alho, com a cebola, não dá certo. Isso deixa qualquer um irritado. Então, evite. Dê preferência a desodorante sem perfume. Para os homens, né, os tios da merenda, a barba tem que estar sempre aparada, cabelo bem cortado, as unhas limpas. Não falar, tossir, espirrar, cantar enquanto você estiver manuseando os alimentos. Não pode fumar, gente, isso aqui dá muito problema. Se a tia da merenda, o tio da merenda tem esse vício de fumar, deixa para fazer isso depois do expediente, porque não dá certo. Contamina os alimentos e as crianças ficam vendo aquilo e ficam imaginando coisas. A criança tem a mente abençoada. Então, não fume no seu local de preparo e distribuição dos alimentos. Evitar tocar nos alimentos diretamente com as suas mãos. Use sempre garfos, colheres ou luvas. Passar a mão ou coçar a cabeça, como eu fiz aqui, ó. Você tá lá na cozinha e faz assim, pega no cabelo, vai dar problema. E em seguida, tocar nos alimentos, evite fazer isso. A colher que você estiver utilizando para fazer o alimento, você sabe que se você experimentou, não pegue aquela colher e coloque lá na panela para experimentar o caldo, o suco. Colocou na boca, troca de colher, usa outra. Sapatos têm que estar fechados, porque se você deixar cair alguma coisa nos seus pés, se você tiver com o sapato fechado, vai te proteger mais. Se você tiver de sandália aberta, vai causar um problema, um acidente grave. Suas mãos devem estar sempre limpas e sem joias ou bijuterias. Eu sei que às vezes a gente é vaidosa, quer usar um relógio, um anel, uma pulseira, um negócio, tem que tirar, gente, não pode, porque você vai contaminar os alimentos. Quando você tiver com ferimentos, curativos e luvas, use as luvas para evitar a contaminação. De preferência, não manuseie os alimentos, mas se for não tiver outro jeito, mas você use as luvas. Ao utilizar as luvas, evite tocar em superfícies não limpas e voltar a manusear os alimentos.
Geralmente, nas cozinhas, a gente não trabalha sozinha. Então, você tem sua colega de trabalho, é uma equipe, né? Então, divide o trabalho. Se uma está na limpeza, a outra está preparando os alimentos, a outra está servindo, faz essa divisão. Lavar as mãos com água quente e sabão sempre que iniciar o seu serviço ou retornar à cozinha. Se foi lá fora da cozinha e voltou, lave suas mãos. Sempre com água e sabão. Ao assoar o nariz, pegarem dinheiro após ir ao banheiro, após transportar o lixo ou objetos fora da cozinha. Lave sempre suas mãos com água e sabão. Aqui a gente tem a demonstração de como lavar corretamente as mãos, né? Tem aqui os passos, tudo direitinho. Importante também você saber como que se faz essa higienização. Tem que lavar até a altura do cotovelo, depois seca com papel toalha, bonitinho. A higiene dos alimentos. Os alimentos são importantes para a preparação, para a preservação da saúde, mas quando contaminados por germes, transmitem doenças infecto-contagiosas sérias, graves, como a tifo, brucelose, entre outras. Então, todo cuidado. Quando deteriorados, produzem intoxicações graves que causam diarreia, cólera, botulismo e, em alguns casos, pode levar até a morte. Então, todo cuidado do mundo com a higienização dos alimentos. A merendeira ou outro manipulador de alimento com a falta de higiene e com pouca saúde. As causas aqui de contaminação. O solo, lixo jogado, esparramado, água sem tratamento, preparo dos alimentos com muita antecedência, expondo os alimentos há muito tempo e temperatura inadequada, como eu já falei. Você tem um controle do seu tempo ali na preparação do alimento, que é para quando chegar a hora de servir para as crianças, ele está na temperatura boa. Higiene ambiental diária. Você tem que estar ali limpando o piso, o rodapé, os ralos, as paredes, recolher os resíduos, lavar com detergente, esfregar, enxaguar com água, resfriar, retirar o excesso de água com o rodo. Todo cuidado com o chão, para você não escorregar e não sofrer um acidente de trabalho. Limpar as bancadas e mesas de apoio, tá? Isso aqui é tudo trabalho da tia da merenda, então você tem que manter a sua cozinha organizada, né? A gente sabe que uma cozinha limpa e organizada, ela nos passa a impressão de que ali é feito um alimento com todo cuidado. Conforme o uso, panelas, assadeiras, as facas, escumadeiras, conchas, talheres, tábuas, canecas, pratos e cumbucas e outros. Tenha todo cuidado. Tirar a sujeira, esfregando bastante com detergente, enxaguar em água corrente e quente, no caso de gorduras, para poder limpar bem. Desinfetar, borrifando com álcool 70. Deixar secar naturalmente, né? Não secar muito ali com o pano de prato, porque ele vai, né, acumular água ali e não vai ficar bom. E guardar em local limpo e seco. As panelas e assadeiras devem ser guardadas viradas para baixo e os talheres devem ser cobertos. Quando você terminar essa limpeza aqui, deixa tudo organizado para a sua colega do próximo horário. Para quando ela chegar, tá tudo organizadinho. Assim você vai manter uma relação boa com a sua equipe de trabalho. A limpeza do forno e fogão também, das partes fixas da cozinha, batedeira, liquidificador, processador, tudo isso tem que ser muito bem limpo e muito bem guardado. Tirar a espuma com pano úmido, aqui faz parte da limpeza também. Os panos, você usa pano lá na cozinha, pano de prato. Os panos não devem ser misturados. Cada setor deve ter o seu pano próprio. A cozinha tem os panos e o pessoal da limpeza tem os panos dele. Então não pode misturar de forma nenhuma. Separar os panos segundo suas áreas. O pano da pia, pano do chão e pano do sanitário. Lavar com água e sabão, água sanitária e escova. Esfregar bem, tirar toda a sujeira.
enxaguar com água corrente, torcer bem, secar em local limpo e bem ventilado. A limpeza semanal. Você tem que observar aqui, ó, a limpeza da geladeira e do freezer, como você deve fazer, tem aqui o passo a passo. A limpeza quinzenal, de 15 em 15 dias você tem que fazer essa limpeza aqui nas prateleiras e nos estrados, né? Tem o passo a passo aqui também, ó. Se você fizer tudo isso direitinho, a sua cozinha vai estar sempre limpa e organizada. A limpeza mensal das janelas e portas, aqui esse trabalho é dividido nas equipes, tá? Não é feito só por uma equipe, não. Tem que ter uma divisão, porque é um trabalho pesado. Então, o trabalho mensal aqui, a limpeza mensal, janelas e portas, limpeza das telas, luminárias, interruptores e tomadas, tem que limpar também. Os ralos, né? Tem a limpeza semestral do teto, forro, lavar e enxaguar manualmente, com máquina própria. Isso aqui tem uma máquina própria para limpeza. Armazenamento dos alimentos. Essa parte aqui é muito importante. Você também pode printar essa tela aqui, para você saber essas temperaturas aqui, ó. Carne congelada, menos 18 graus, carne resfriada, até 6 graus, pescados, até 2 graus, frios, as hortifrutis, os produtos, isso aqui é muito importante, tá? Você printa ela e faz suas anotações. Todo o nosso material aqui, gente, você vai poder estar fazendo, ele vai auxiliar você para responder as questões também. Mas isso aqui no dia a dia você vai pegando do jeitinho, tá bom? Mas vai ajudar bastante você. Todos os produtos estocados à temperatura ambiente devem estar no depósito ventilado, iluminado, sem goteiras e sem calor excessivo. Isso aqui, você, merendeiro, é que faz essa observação. Se está tendo mofo, se está tendo infiltração, se tem algum inseto, se está tendo rato, essas coisas é você que vai observar. Controlar o estoque dos gêneros por meio da ficha de controle do estoque, registrar a data de entrada e saída dos alimentos, colocar os produtos com a data de validade mais antiga para ser utilizado primeiro e não utilizar produtos com prazo de validade vencido. Alimento venceu, não usa. Separa ele para ele ser devolvido para o depósito lá da cantina, tá bom? Não abrir outro pacote antes de ocupar o terminal que você está usando. Material de limpeza, inseticida, objetos de uso pessoal não devem ser armazenados junto com os alimentos. Deve ter um local para você guardar sua bolsa, um local para colocar os produtos de limpeza. Não deixar nenhum volume em contato direto com o solo ou paredes da despensa. Colocar sempre nas prateleiras ou estrados. Evitar formar prateleiras com papéis ou panos. Forrar prateleiras com papéis ou panos, pois eles podem acumular poeira. Manter as embalagens dos produtos sempre limpa. Passa lá um paninho e tira a poeira. Manter a higiene da área, retirando sucatas, materiais fora de uso, tá bom? No freezer e na geladeira. Os alimentos prontos para o consumo devem ser colocados nas prateleiras superiores. Os semi-prontos e preparados nas prateleiras do meio e os alimentos crus e outros nas prateleiras inferiores. Isso aqui na prática, no dia a dia, você vai pegando também, tá bom? Não deixar a caixa de papelão dentro do refrigerador ou freezer, né? Não pode, porque vai contaminar. Você pode-se guardar tipos diferentes de alimentos no mesmo equipamento para congelamento, desde que eles estejam embalados e separados. Não recongelar alimentos crus que foram descongelados. Por quê? Porque os alimentos descongelados só poderão ser congelados de novo após serem cozidos. Então, todo cuidado. Aqui a gente tem medidas de prevenção para contra os acidentes de trabalho. Acidentes de trabalho são indesejáveis, né? A gente não quer sofrer nenhum tipo de acidente de trabalho, porque isso vai influenciar muito na nossa rotina. Então, todo cuidado.
Acidentes de trabalho são indesejáveis por nos limitarem fisicamente ou nos tornarem incapacitados ao nosso trabalho, às rotinas do dia a dia. Assim sendo, é importante termos alguns cuidados para a gente viver mais e melhor. Uma maneira de se alcançar isso é através da prevenção, evitando acidente de trabalho. Temos aqui, ó, os passos, tá? Não usar brincos, colares, outros acessórios que você pode vir a prender ali no cabo de uma panela, alguma coisa. Usar seu uniforme, os equipamentos de proteção, né, os EPIs. Tem todo o passo a passo aqui, para você. Se você fizer tudo isso aqui direitinho, vai ajudar bastante a evitar acidente de trabalho. Relações humanas, como eu já falei, você tem que ser aquela pessoa, trabalhar com amor, com carinho, com dedicação. Por quê? Porque você está preparando alimentos para pessoas. Você tem que imaginar que pode ser um sobrinho seu, até um filho seu. Pode estar ali na escola estudando e você vai preparar o alimento. Então você não vai querer preparar o alimento para ele para que o alimento esteja salgado, doce demais, queimado. Você não vai querer isso, né? A gente não quer para o nosso filho, então a gente não vai querer para os nossos alunos. Então a gente tem que trabalhar com carinho, com amor, com dedicação, manter um bom relacionamento com nossos colegas de trabalho, porque aí você vai estar sempre fazendo aquele alimento com amor, com carinho. Você não vai estar ali, problemas todo mundo tem, mas a gente não pode repassar isso na alimentação, na hora de preparar o alimento. Vá trabalhar com a sua cabeça tranquila, faz aquele alimento com prazer, com carinho, né? E seja uma pessoa positiva, que tudo vai dar certo. A cozinha é um lugar que a gente sabe que ele é feito ali, é o melhor lugar da casa. E na escola ele é o melhor lugar, porque é naquele momento ali que as crianças vão interagir, os professores vão conversar, as crianças vão se encontrar. Então, é o melhor lugar. Então, você tem que trabalhar com carinho, com dedicação, fazer o seu alimento ali com todo prazer, tá bom? Durante aqui o nosso curso, no próximo momento, a gente vai fazer umas lives com questões. Então, você tem que estar atento. Tira o print das telas, como eu falei, organiza suas ideias, faz suas anotações. Depois você acessa o link do grupo, entra lá para você estar participando com a gente. Nós teremos lá o simulado com 70 questões, com gabarito, com slides, a um preço aí suave de R$ 30. Então, isso aqui vai ajudar bastante. Estão saindo aí vários concursos na área da educação e em todos eles vai ter concurso para merendeira. Então, você que está estudando, está aqui pelo Goiás, está em Brasília, está em outro estado, acesse aqui o canal do professor Chagas, se inscreve, ativa o sininho. Lá tem várias outras aulas, então vai ser de bastante utilidade para você. Desde já eu agradeço a paciência, a compreensão de vocês. Espero ter ajudado e estamos aqui para fazer o melhor para você, ajudando você a conseguir aquela sua tão sonhada aprovação, tá bom? Muito obrigada, fiquem todos com Deus, um beijo, muito obrigada.